E aí, galerinha do nono, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade de vocês. De todos, só pra deixar claro, tá? Seguinte, galera, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, só que tem um porém. Esse assunto, antes da gente pegar o livro, eu sinto que eu não dei de forma concreta. É o Connectors. É ideia de adição, justificativa, adição também. Então, assim, a gente deu uma pincelada nesse assunto no início do ano, quando a gente estava sem o livro, tanto que eu pedi para vocês anotarem no caderno. Eu trouxe um material aqui novo para a gente dar uma complementada aí nesse assunto, tá? Nada muito extenso, nada muito difícil, nada muito diferente do que vocês já viram. E assim, a gente vai dar uma olhada mais a fundo, com um pouquinho mais de detalhe, tá? E não vai ser aquela coisa maçante, demorada, tal, tudo mais. Desculpe por, assim, caso esteja falho agora, mas é vídeo aula, então eu preciso do feedback de vocês depois, tá bom? Eu trouxe slide pra a gente acompanhar, tá? Vocês só vão ver então só vão ouvir minha voz e vão ver o material. Quando vocês tiverem dúvida, vocês pausam o vídeo, voltam, depois dão play de novo. E se a dúvida persistir, vocês vão no meu Instagram pessoal do professor, ou se não no Instagram do Colégio Carvalho dos Professores, e tiram a dúvida apenas na sexta-feira, que eu estarei online e em horário específico, tá? Durante a semana de segunda a quinta, eu vou estar no meu Instagram do professor, uma vez no dia eu entro, caso tenha alguma dúvida lá, já salva por vocês, tá bom? Mas sem muitas delongas, vamos lá no nosso assunto, connectors, e relembrar um pouquinho desse assunto aí. E são as dúvidas que tenham ficado antes, imagino que quase nenhuma. E lembrando que vocês foram muito bem no teste de vocês, então eu creio que vocês não tenham dificuldade para ver esse assunto daqui, tá? Para relembrar tal, tudo mais, e a gente complementar esse assunto. Beleza? Então, tamo juntão aí. Salve família, tamo juntão e vamos dar início à aula. Falou! Vamos lá, galerinha! Salve família do nono ano! Galera, só peço que vocês ignorem essa barrinha aqui, porque, assim, ela é meu índice de gravação, então eu preciso ver quantos minutos tem e quanto tempo eu já tô gravando, pra eu não me perder. Mas ignore isso daqui, que isso daqui mal vocês vão reparar, tá bom? Mas vamos dar seguimento ao nosso baba aí. Galera, connectors a gente já viu, tá? Vamos só complementar esse assunto. Vou dar uma definição melhor. Nós temos aí connectors, linking words, words of transition, transitional words. São todas palavras ou expressões que servem para estabelecer uma conexão lógica entre frases e elementos da ideia. São principalmente conjunções ou locuções conjuntivas, mas também advérbios, preposições e etc, etc, etc. Galera, o que acontece aí? Assim, é o seguinte, esses conectivos aí são nada mais nada menos do que assim, são links, como a própria link words, palavras que linkam, que unem expressões, dando sentido a elas, dando uma certa lógica para a gente dar uma ideia completa à frase, certo? Elas também podem servir como advérbios e preposições, no lugar de preposições. Bugazói diz, é bom anotar Bugazói, porque Bugazói quando fala aparece na prova. Escreveu, não leu, o lápis riscou. Mas bora lá. Bugazói diz, os connectors são usados, por exemplo, para exemplificar, contrastar da ideia de contraste, resumir, adicionar da ideia de sequência de causa e de resultado. Bora lá, para a nossa primeira ideia, exemplificar. Para exemplificar uma expressão muito comum de ser usada, antes de dar um exemplo, e muito similar ao português. For example, por exemplo,
que também pode ser substituída por for instance. Vejamos. There are some wonderful cities to visit in Brazil. For example, or for instance, Rio, Salvador, Florianópolis e Belém. Temos algumas cidades maravilhosas para ser visitadas no Brasil. Por exemplo, for example, or for instance, Rio, Salvador, Florianópolis e Belém. Ideia de contraste, constatar. Muito usado no inglês, but é usado para dar contraste ou contrastar orações dentro de uma sentença. E however, alguém já ouviu essa expressão however? Tem muito em série, viu, galera? Para contraste entre sentenças. Exemplo. I like go to the beach. Beach, praia, viu, galera? But I never go at the midway. Gosto de ir à praia, mas nunca vou ao meio-dia. Porque numa lua de meio-dia, ninguém em sã consciência vai querer estar na praia com aquela coisa fritando na cuca, né? Vamos concordar. Temos aí, I've always enjoyed going to the beach. However, I never go there at midday. Eu sempre curti ir à praia. Entretanto, however, eu nunca estarei lá ao meio-dia. Aí embaixo temos uma observação. Podemos usar despite, in spite of, que são seguidas por substantivos ou gerúndios, verbo mais ing. Gerúndio, verbo mais ing, ação contínua, correndo, voando, falando, running, flying, speaking e por assim vai, tá? Eating, comendo. E não são seguidas por parte de uma sentença, sujeito mais verbo. Ou seja, a formulazinha está embaixo. Aqui. Vamos até grifar, meu estimado eleitor. Veja bem, veja bem. Espera lá um pouquinho, espera lá um pouquinho. Veja bem, meu estimado eleitor. No tocante que se refere, esse negócio aí, tá ok? Despite, seguidas por sujeito, mais verbo. E precisamos adicionar the fact that, tá ok? Brincadeiras à parte, seguidas por um sujeito, precedidas por uma adição de um verbo. E precisamos adicionar a esse the fact that. Como eu vou traduzir isso para vocês? Em fato disto, certo? Então, deixa eu apagar essa bagaça aqui. Então nós temos aqui. Despite the fact that they lost the match, the team were still happy. Então nós temos aí que apesar de o fato, peraí, deixa eu fazer uma tradução aqui bacana para vocês. Fact that, apesar de o fato de termos perdido o jogo, pronto, encaixou, lindo, broquei. They lost the match, termos perdido o jogo. O time tem continuado feliz, apesar do fato da derrota, que nós perdemos o jogo, o time continuou feliz, no caso. Então nós temos aí, despite, apesar de, tá? Então vocês anotem aí nos seus corações, nas suas cabeças, nos seus cadernos, nas suas mãos. E por assim vai. Que despite e in spite of é apesar de. De novo, embaixo, nós temos a mesma sentença, só que na substituição de despite, in spite of. Que as mesmas são as mesmas traduções, tá? Apesar de
para ambas as nomenclaturas aí. Nós temos aí embaixo outras expressões, né? Losing the match. The team were happy with their efforts. Perdendo o jogo, o time continuou muito feliz apesar dos acontecimentos, dos efeitos. E nós temos aí, in spite of the lose the match. Poxa, eu não coloquei essa frase em negrito. Mas isso daqui também é um exemplo, tá? In spite of the lose the match, the team were happy. Ou seja, eles perderam o jogo, mas estavam contentes, tá? Apesar de ter perdido o jogo. Reparem que aqui eu coloquei o the fact that nas duas opções em cima, que eu comecei com despite e in spite of. Aqui embaixo, reparem que eu coloquei losing the match, perdendo o jogo. O time continuou feliz apesar dos seus acontecimentos e por assim vai. Gêneros do tipo. E aqui embaixo eu coloquei in spite of, mas não coloquei the fact that. Porque assim, de maneira informal, podemos colocar assim, o in spite of e logo em sequência o que queremos dizer na frase. Apesar de ter perdido o jogo, o time ficou feliz, continuou feliz e por assim vai. Certo? Próximo. Fato do resumir. Neste caso, temos expressões que são geralmente usadas no começo da sentença. Indicamos que vamos resumir a ideia principal do que acabamos de expor. Exemplo, temos aqui algumas expressões que dão ideia de resumo. Ok? Temos aqui, in conclusion, in summary, all things considered. Todas as coisas a ser consideradas, tá? Aqui. Temos aqui, in summary, the meeting was very productive and all the participants were able to present their ideas. Em sumário, ou em conclusão, ou resumindo todos os fatos a serem considerados, todas as coisas a serem consideradas, a reunião foi muito produtiva e todos os participantes tiveram habilidade para apresentar suas ideias. Certo? É bem simples e fácil de resumir, tá, galera? Como você está resumindo um texto, uma frase, concluindo, assim, resumindo um apanhado geral do que ocorreu ali. Pronto. Frase melhor que essa para botar aqui não teria. Próximo. Ideia de adição. Para adicionarmos informações, usamos and also. Ou até um mais formal. Furthermore ou moreover. São mais usadas na linguagem escrita. Então, assim, eu já falei em sala de aula para vocês que a gente, na adição, a gente usa o and. É mais comum usar o and. Mas a gente também vê o also. Ou also também. Então, a galera que utiliza aí essa parte aqui também. Só que, galera, é o seguinte. Eu tenho visto esses dias no Instagram que tem alguns artistas como Will Smith, como eu sigo ele, e Stallone também usam isso daqui, ó. Also. Tá se tornando, quer dizer, voltando a ser comum novamente, né? Mas geralmente a gente vê mais isso daqui, ó. Seja em filme, seja em série, seja em escrita, em post, entre. Furthermore, eu vou ser sincero que sem ser em documentos formais, eu não tenho visto isso daqui, tá? A não ser que seja em notícias, cartas formais, a gente usa furthermore ou moreover. Vamos para os exemplos nessa bagaça aqui. I like Italian and Japanese food. Ou seja, eu gosto de comida italiana e japonesa.
O Andy aqui, vocês estão vendo? Grifei em roxo, para ficar meio stonks. I want to be an astronaut. I also want to be a biologist. What should I do? Ou seja, I want to be, eu precisaria ser um astronauta. E eu precisaria ser um biólogo. Me tornar um biólogo. Qual deveria? What should I do? Qual eu deveria fazer? Nós temos aqui expressões simples, rápidas e práticas que a gente usa recorrentemente, tá? Em conversas e tal, tudo mais. The company's business plan for the next year is excellent. Future more or moreover, it points to the direction of success for the next five years. Ou seja, a companhia de sucesso tem planos para o seu próximo, tem planos excelentes para o seu próximo ano. E além do mais, moreover, temos pontos que devem direcionar para o sucesso dos próximos 5 anos. Ou seja, nós temos aqui já uma oração mais formal, né? Uma pré-leição mais formal, que utilizamos o future more or moreover. Correto, galera? Dificuldades até aí? Creio que não, né? Mas vamos seguir o barco. Idea of sequence. Ideia de sequência. Temos aqui o link words. Link words é utilizado também para mencionar conectores, tá bom? Tá lá no início, no segundo slide. Temos aqui link words fundamentais quando estamos fazendo uma narrativa. Grifem isso daqui, ó. Fazendo uma narrativa. Ideia sequencial, de sequência, tá? Elas organizam a história numa sequência de eventos, facilitando para o leitor a compreensão do texto. Vou tomar um gole da nossa água aqui, maravilhosa. Então aqui, nós temos o nosso glorioso exemplo. É essa fera aqui, bicho. First, we have to consider the existence of the liking words, then their importance, and finally, their use in the sentence. Primeiro, nós temos que considerar a existência dos conectivos, sendo que para eles temos a importância. Não, correção. Para eles são importantes. E a finalidade de usarmos em uma sentença. Ou seja, nós estamos aqui narrando a importância dos conectivos, dos conectores, das palavras que linkam. Ou seja, eu utilizei uma narrativa, link words. Então aqui é o seguinte. Então tem o end aqui, ó, ideia de adição. Eu fiz a frase, mas nem notei. Então, galera, a gente acabou de narrar aqui a ideia em geral do assunto. Então, eu narrei aqui, escrevi essa sentença para mencionar a importância dos conectivos em geral. Bem simples e fácil essa ideia de sequência, né? Quando tiver a narrativa, ideia de sequência. Fechou. Ideia de causa. Prestem atenção nessa ideia de causa aqui, viu? Senão eu vou aí puxar a orelha, braço, perna de vocês, se vocês errarem ideia de causa. Prestem atenção em nome de Já. Ideia de causa. Quando queremos explicar a razão ou a causa de algo, explicar, grive essa palavra aqui, explicar a razão ou a causa de algo, podemos usar o link words ou connectors como due to, because of, because, since e as, entre outros. Neste caso também é muito importante prestar atenção à estruturação das frases. Por exemplo, due to, because of the heavy rain, the flight was cancelled. Whatever the pronunciation. Come on, guys. Antes de um substantivo, um verbo no gerúndio. Ou seja, galera,
eu quero que vocês identifiquem para mim o substantivo dessa frase que eu mencionei aqui. Vamos lá, 10 segundinhos aí para vocês acertarem o substantivo dessa frase. Conseguiram, não conseguiram? Pronto. Have rain. Temos um aqui, ó. Have, céu. Será no caso assim, o local, né? Da chuva. Chove da onde? Do céu, né? Por causa da chuva, do céu chuvoso no caso, céu chuvoso, os voos foram cancelados. Então, vemos aqui o nosso substantivo e a preposição que nós utilizamos para a causa, ó. Do it all because. Galera, eu já falei isso em sala de aula, vou tornar a falar novamente. Because é só utilizado para respostas e o why é utilizado quando nós formos fazermos uma pergunta. Não esqueçam dessa pequena diferença. Because resposta, why pergunta, tá? Because, since yes, ou since ou as, nós temos aqui it was raining heavily, the flight was cancelled. Nós temos aqui antes de uma sentença. Então aqui, por causa do céu chuvoso, os voos foram cancelados. Então, galera, basicamente a mesma coisa, só que a gente tem aqui um advérbio e nós temos aqui o gerúndio do verbo, certo? Esse advérbio aqui é do céu, tá? E aqui o gerúndio do verbo chover. Rain aqui, ó. Chover. Só para deixar frisado. Então, nós temos a mesma situação, tá? Because, since, yes, que foi se utilizado aqui para justificar porque os voos foram cancelados, tá bom? Próximo. Ideia de resultado. Quando falamos de um resultado, estamos falando da consequência de algo e as link words mais usadas são therefore, consequently, as a result, so. Sendo esse último mais usado na fala. So, aqui ó, muito mais utilizada. So, when I talk with you, so, continue the text. Então, so é muito utilizado para fala, tá? Eu mesmo uso direto em sala. Aqui, o exemplo. Vou ler aqui para vocês. They heard the warming of the road. Therefore, they took another road. Então, assim, foi-se alertado pelo rádio o perigo na outra rota. Não, perdão. Foi-se alertado pelo rádio, resultando naquele perigo que eu te falei na outra rota, certo? As a result of the accident, Tom couldn't walk for 6 months. O resultado daquele acidente, continuando essa frase, foi o Tom não poder andar por 6 meses. Que pena para o Tom, mas a consequência, o resultado, resumindo, foi o Tom não andar por 6 meses. Temos aqui as justificativas, ó, consequentemente dos resultados, certo?
E, por final da nossa aula, e já está batendo 22 minutinhos, nós temos aqui página 6 e 7 do nosso livrinho aí, tá bom, galera? Qualquer dúvida, assistiram foto, mandem para mim no meu Instagram pessoal e responderei durante a semana. Nas sextas-feiras estarei online durante um período específico, tirando dúvidas. Não ficarei o dia todo lá no Instagram dos professores, na sexta. Mas de segunda a quinta vocês podem tirar foto sobre essa atividade aqui, completar a atividade. E vocês são livres para usar tradutor, dicionário, tudo mais para auxiliar. Caso não estejam em dúvida ainda, podem me mandar, tá bom? See you guys next week. It was a pleasure teaching you. Bye bye, guys.